todos esses fatos ocorridos aí no final de semana, a partir inclusive dessa indicação, é uma indicação e não uma decisão, do PDT em apoiar o Maia e toda a repercussão por parte de alguns militantes, só demonstra que nós temos como desafios não somente o combate ao Bolsonaro, mas com certeza o aperfeiçoamento dessa militância, ou melhor dizendo, a separação do joio e do trigo em alguns casos também. Porque vejam bem, meus caros, estão batendo porque a aliança com o Maia não pode, porque o Maia é isso, é aquilo, e ninguém está dizendo que não. Em sã consciência, nós dizemos, Maia não é o nosso preferido numa condição natural das coisas. Mas o Maia é aquilo que pode ser nas condições reais. A gente não pode ficar fazendo uma política de uma esquerda romântica, uma esquerda cirandeira que fica idealizando as coisas e perder as coisas, perder os campos de atuação. Política se faz, gente, com racionalidade, com estratégia e com alianças. Se você não tiver razão, se você não usar a racionalidade nesse momento, você vai ter estratégias ruins e alianças ruins, o que vai acarretar o quê? Na sua derrota eleitoral. Nós temos que entender, meus caros, que nós não estamos hoje no campo majoritário, que nós perdemos as eleições. Esta é a realidade dos fatos, de que o PSL quer indicar o seu candidato. E vocês imaginem o filhinho do Bolsonaro sendo presidente. Você já pensou nisso? Você não pensou? Ah, você não pensou, pois é. Você já pensou o filhinho do presidente sendo presidente da Câmara dos Deputados e ainda mais o Bolsonaro? Bom, você não pensou nisso. Você critica a aliança, mas é o primeiro a não criticar, por exemplo, ficar quieto com relação às alianças também criticáveis do PT. Por exemplo, na campanha eleitoral de 2018, o PT, que é tão paladino da moralidade, estava lá apoiando e estava no palanque do Renan Calheiros. O Renan Calheiros, exatamente. O mesmo PT que está condenando a aliança estratégica do PDT neste momento, está apoiando o Freixo exatamente para isolar o PDT da questão da Câmara. E você está caindo como um patinho, porque você não está entendendo o jogo político. Tudo isso tem na responsabilidade da conta do PT. O PT que deixou o franco aberto para que Bolsonaro fosse e se elegesse como presidente. Agora está com moralismo que não podemos. Não, fazer essa aliança é um horror. Meus caros, a gente está fazendo uma aliança de necessidade. Nós não temos nada. E eu prefiro 1000 vezes que se alinhe ao Maia com todos os defeitos que ele tem e com todos os opcionais de fábrica, do que ficar um apoio a um candidato que não vai ganhar e sob o jugo do PT. Aliás, eu quero dar um recado para boa parte desses que estão aí enlouquecidos nas redes sociais, aqui mesmo no canal, vários comentários a respeito disso, enlouquecidos porque não aceitam isso. Então eu vou dizer para você que não aceita isso. Primeiro, meu caro, em primeiro lugar, faça o seguinte, tente olhar as peças que tem lá no... Enquanto tiver essas peças, é com essas peças que a gente joga. Porque as peças que estão lá no Congresso, nós não escolhemos. Mas você vai ficar no falso moralismo. Você vai ficar nessa coisa romântica. E sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer uma outra coisa aqui. Vai desagradar muita gente? Vai, eu sei que vai. Mas eu vou dizer, o maior inimigo hoje do Ciro não é o Bolsonaro. O maior inimigo está nas fileiras de quem o apoia, de quem ainda tem resquício de petismo dentro de si e que não resolveu essa parada. Mas você está fazendo o jogo exatamente o que o PT quer. Porque o que o PT quer é isto.
Por que o PT, então, não traz ou não trouxe um candidato forte de fato? Você já parou para pensar sobre isso? Não, mas você veio atacar. A primeira coisa a fazer é o ataque ao Ciro. Não estou defendendo o Ciro, dizendo que o Ciro não tem defeitos e não tem erros. Mas, gente, a gente tem que primeiro, antes de fazer o que, por exemplo, alguns do MDP fizeram, um manifesto a toque de caixa, antes de fazer um manifesto a toque de caixa, sem olhar todo o contexto e sem ouvir as pessoas, a gente primeiro observa, analisa e emite opinião em cima dos fatos e não em cima somente dos nossos sentimentos. Política não se faz com o fígado na mesa. Política se faz com racionalidade. E se você quiser realmente que tenha um candidato que possa bater contra esse neofascismo, ou você entra no jogo político entendendo as estratégias e tentando entender o contexto, ou você vai novamente perder a coisa para um Dória, para um Amoedo, e aí depois, meu caro, não diga que a gente não avisou. Mas a gente está aí, esse romantismo que não nos leva a lugar algum. Esse vídeo é uma resposta ao nosso usuário aqui, o Pedro Paulo, e a tantos outros que infelizmente não estão entendendo, talvez, que a aliança do Maia não é uma aliança ideológica, é uma aliança de momento, uma aliança necessária. Porque a gente tem que entrar na casa e os caminhos são esses. O resto simplesmente é blá 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 e pouca prática. Porque quem não tem experiência nem de sindicato deveria tentar entender que política é uma negociação. Queira ou não, você tem que negociar. O resto é bobagem.